Tá, mas por que você deveria começar a investir? Vamos ir pelo básico. INSS, o que é que significa essa sigla? Significa isso nunca será suficiente. É assim que eu chamo o INSS. Por quê? Porque vamos colocar aqui um mapa do Brasil. Hoje no Brasil existem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Dessa quantidade, 60 milhões são trabalhadores ativos e que contribuem para o INSS, enquanto as outras 140 são pessoas que não contribuem. E ainda mais, dessas 140 que não contribuem, 40 usam algum benefício do INSS, como por exemplo, são aposentados, são pensionistas, usam Bolsa Família e outros benefícios mais. Então imagina aí, essa quantidade de pessoas que trabalham e essa quantidade de pessoas que usam benefícios. É basicamente 1 para 1. Antigamente eram coisa de, 10 pessoas que trabalhavam para aposentar uma. Numa tribo ali, numa aldeia, digamos, tem 40 pessoas que trabalham, que estão ali ativas, que pegam madeira, que faz a cabana e etc. Enquanto tem 2, 3, 4 idosos. Então, 40 pessoas trabalhando e 4 idosos. Claro que dá para manter, claro que dá para pegar comidas para dar para aqueles idosos e ficar sustentando eles, fazendo eles não precisarem trabalhar para poder sustentar eles. Mas hoje em dia, que antigamente era 10 para 1 e hoje está ficando quase 1 para 1, é quase inviável você conseguir aposentar uma pessoa. E lembre-se que o INSS ele não é tipo um investimento, qual você vai pegar seu dinheiro, vai investir e quando chegar lá na frente você vai usar do seu investimento. Não, não é assim. No INSS você vai contribuir hoje para as pessoas que estão aposentadas, você vai dar seu dinheiro para elas. Então todo mundo que está contribuindo para o INSS vai ser usado esse dinheiro para poder sustentar as pessoas que estão idosas hoje. Para quando chegar lá na frente, você vai ser idoso e as pessoas vão contribuir para você. Só que imagina aí, igual existe várias reportagens, vários gráficos aí pela internet mostrando até de fontes confiáveis, mostrando que hoje as pessoas não estão tendo mais filhos como antigamente. Antigamente se tinham 10, 14, 8 no mínimo filhos. Hoje em dia um casal às vezes tem 2, tem 3, tem 1, às vezes o casal não tem. Então, a curva de pessoas que era criança antigamente, que era economicamente ativas, para a curva de idosos, era bem diferente de hoje em dia, que está quase ficando reta. Em alguns casos, está tendo menos pessoas jovens do que idosas. Então, imagina aí, quando você se aposentar, quantas pessoas que vão estar contribuindo no dia que você se aposentar para poder te sustentar. É por isso que eu digo que você não deve confiar no INSS. Tá, Vitor, eu não vou confiar, vou guardar o dinheiro, né, para eu sofrer agora e poder relaxar lá na frente, quando eu tiver idoso, quando eu não tiver forças para trabalhar, ou até um pouco antes disso, quando eu vou estar ali, com 65 anos, que eu acho que vai ser muito mais do que isso, quando eu me aposentar. Vou guardar dinheiro para poder chegar nesse dia e ter dinheiro. Guardar dinheiro também não é o suficiente, por quê? Se você guardar o seu dinheiro, a inflação vai corroer esse dinheiro. Se você guardar X reais todos os meses, quando você chegar lá na frente, aquele dinheiro inicial que você foi guardando não vale praticamente nada no futuro. Só para você ter noção, 100 reais do ano de 1995 é a mesma coisa do que 1.100 reais hoje, em 2025. E caso você tivesse deixado esse dinheiro parado sem investir, debaixo do colchão, enterrado, qualquer coisa, esse dinheiro iria valer algo como 10 vezes menos. Tá, agora que você sabe o porquê investir, vamos para o primeiro passo, que é a reserva de emergência. O que é e para que serve a reserva de emergência? Basicamente, se você tiver uma emergência, você precisa do seu dinheiro com velocidade. Então você não pode colocar esse investimento em um investimento que você não pode tirar o dinheiro com essa rapidez. E a segunda coisa é que esse investimento não pode passar por turbulências, porque digamos, ele está em momentos de alta e ele está em momentos de baixa. E se você precisar desse dinheiro em momentos de baixa, você vai perder todo o seu investimento nesse período porque houve uma emergência. Então é por isso que você precisa investir em alguma coisa que tenha um crescimento constante, mesmo que lento, mas que ele seja constante e que você consiga retirar de maneira rápida. Que tipos de investimentos são bons para isso? Existem os CDBs, que são quando você empresta o dinheiro para um banco, emprestar para outras pessoas, e como tem muita gente investindo no CDB, ele consegue de imediato entregar o dinheiro para você caso você peça o resgate. Você pode colocar também em contas como PicPay, PagBank, Nubank, deixar ali, dependendo se esse banco ele tiver o rendimento automático, caso você deixe o dinheiro na conta. Eu também aplico essa estratégia porque se eu precisar fazer um Pix de imediato, o dinheiro já está ali, é só fazer o Pix e pronto. E também tem o Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo. Ele é aquele investimento que tem muita segurança, ele é um investimento base do Brasil, então você pode confiar totalmente nele e também pode retirar o dinheiro a qualquer momento. E qual vai render mais? CDB, os bancos ou Tesouro Direto? Tá, o que rende menos geralmente é o Tesouro Direto. E também esses bancos digitais. Às vezes eles fazem promoções, como por exemplo, rende 105% do CDI,
que é, no caso, 0,5% a mais do que o Tesouro Direto. Mas na maioria das vezes eles vão ser igual, sempre igual a tanto você investir no Tesouro Direto quanto deixar o dinheiro parado e rendendo numa conta, como por exemplo o Nubank. E o seguro? O mais seguro? O mais seguro sempre vai ser o Tesouro Direto, porque você está emprestando dinheiro para o governo. E ele é a máquina de imprimir dinheiro, então mesmo que ele não tenha dinheiro para te pagar, ele simplesmente pode imprimir mais. O que é que isso vai gerar? Mais inflação, mas ele não está nem aí. Tá, e quanto dinheiro você precisa para começar a investir? Tem muita gente que acha que precisa ser muito dinheiro, e isso também é um estigma, porque no passado precisava sim de muito dinheiro, você precisava comprar uma parte grande da empresa, o diretor só ia vender, sei lá, 50%, 30%, 10%, isso representava alguns milhões de reais. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com esses papéis de negociação, que no caso são as ações, quando elas são jogadas na bolsa de valores, hoje em dia existem os aplicativos, isso está muito mais fácil hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, para você comprar uma ação, existem ações de R$10, existem fundos imobiliários de 10, de 15, eu já vi de R$8. Em CDB, eu acho que você consegue investir até com R$1 no CDB. No Nubank, se eu não me engano, você consegue comprar um Bitcoin apenas com R$1. E no Tesouro Direto, se eu não me engano, no mínimo são R$30 para investir também. Então, sempre abaixo de R$100 você já começa a investir, você já consegue fazer esse investimento. Então, o importante não é o quanto você vai começar a investir, e sim quando você vai começar a fazer isso, porque o que é necessário para isso é a constância. Então, se por exemplo, você começa a investir bem cedo, investindo R$100 por mês, mas você tem na constância, a disciplina, quase todos os meses, sei lá, 90% dos meses, investindo nesses R$100, você já vai chegar muito longe. E ao longo do tempo você pode ir aumentando esses degraus, você vai se animando, você vê que começa a chegar cada vez mais perto do seu objetivo financeiro, como por exemplo, uma aposentadoria, então você começa a se animar para isso e vai investindo cada vez mais, até que rapidamente você chega no seu objetivo e finalmente, sei lá, se aposenta, caso seja o seu objetivo. Acho que eu repeti demais a palavra seu objetivo. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho escolha de, tipo, contribuir? Ou posso simplesmente não contribuir com o INSS? Se você for fichado, você contribui obrigatoriamente. É retido na fonte. Mas se eu, mesmo assim fichado, não querer contribuir com o INSS? Não dá. Ele é retido na fonte. Na folha de pagamento, quando o pagamento chega em você, o governo já pegou a parte dele. Você não nem consegue negar isso. É triste. Pois é. É tipo um investimento que eu não quero fazer. Digamos, tu quer se aposentar cedo, então tu quer trabalhar até certa idade e parar, sei lá, com 40 anos, tu quer parar de trabalhar. Tu vai se aposentar com recursos próprios. Então tu vai ter investido esse tempo todo à toa, porque tu não vai ter contribuído o tempo necessário total e tu vai parar naquela parte, tu não vai continuar. Então tu vai estar dando teu dinheiro para outras pessoas em troca de nada. Eu não sei nem o que falar. Tá, agora que você já sabe disso, vamos saber quais são os principais tipos de investimento. Como eu falei, existem várias pessoas das quais você consegue emprestar seu dinheiro e coisas que você consegue meio que comprar também. Como, por exemplo, você consegue emprestar seu dinheiro para o banco e emprestar para outras pessoas. Isso se chama CDB. Você está ali, literalmente, você empresta o seu dinheiro para o banco a 14%, o banco empresta para outras pessoas a 30%, a 40%, a 60%, existem casos. Então, é basicamente isso. E o banco vai ficar com essa taxa ali de spread, que eles chamam, que é essa diferença de taxas. Ali o banco vai pagar seus funcionários, vai pagar todas as contas e ficar com o lucro dele. Também tem como você emprestar dinheiro para o governo. Tá, mas por que o governo iria precisar de dinheiro? Digamos, ele tem uma obra ou ele tem algo específico para fazer, só que ele não conseguiu dinheiro suficiente. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai emitir títulos públicos, do quais as pessoas conseguem investir nisso. Ele determina a taxa, que é a taxa Selic. A cada 45 dias o Brasil muda essa taxa, pode subir, descer ou manter a mesma coisa. Hoje está por volta de 14% ao ano. Então, o governo vai pegar seu dinheiro, prometendo 14% de volta, para poder, sei lá, usar para alguma coisa de emergência. E aí você pode deixar o seu dinheiro quanto tempo for, porque ele vai sempre comprar, vender cotas. Tem sempre pessoas que precisam dessas cotas de volta, enfim. Existe também quando você não necessariamente está pegando dinheiro para emprestar para uma pessoa. Você pode estar comprando alguma coisa, que são os exemplos das ações. Uma empresa trabalha, por exemplo, uma padaria. A padaria, ela precisa comprar coisas, faz o pão e vende. E com isso ela tem lucro. Então ela tem o valor dos maquinários, ela tem o valor dos funcionários e também tem o dinheiro dos recebimentos de lucros no tempo. Então, por exemplo, digamos que uma padaria dá, sei lá, só um exemplo aqui, R$2.000 de lucro todos os meses sem o dono precisar estar ali presente. Ela simplesmente funciona como uma máquina, funciona sozinha e automática com seus funcionários fazendo todas as suas funções. O dono não precisa estar ali e dá R$2.000 de lucro todos os meses.
Em um ano, ela vai dar algo em torno de 24 mil. Se o cara te vender essa empresa por inteiro, oferecendo 24 mil reais por ela, você iria comprar? Eu sim. Por quê? Porque ela se paga em um ano e depois ela vai continuar me dando lucro. E eu nem preciso estar lá. Então, por 24 mil, eu consigo uma renda passiva de 2 mil reais. Esse foi só um exemplo. E se ele, tipo, por exemplo, ele está precisando de dinheiro e ele te vende 50% da empresa por 12 mil reais? Seria a mesma coisa. O valuation da empresa, o quanto você calcula que ela vale, está valendo a pena. Porque ela vai se pagar em um ano, de acordo com os lucros e o crescimento esperado. A mesma coisa acontece com as ações. As pessoas no mercado financeiro vão tentar ali perceber o quanto essa empresa vale, vão fazer diversos cálculos e achar, tá, eu acho que essa empresa vai crescer X por ano e vai pagar X por ano, de acordo com seus relatórios. Eu acho que ela vale 5 vezes o lucro dela. Quanto foi o lucro? Qual foi o crescimento histórico? Então elas vão estar dispostas a pagar certa quantidade de dinheiro por aquela empresa. E as pessoas que estão vendendo vão fazer a mesma coisa. Ah, eu quero vender a minha participação na empresa. Só que eu não vou vender por um valor muito baixo. Eu acho que a empresa vale no mínimo isso, então só vou vender por isso. Então, sempre que essas linhas se cruzarem das pessoas que querem vender e as pessoas que querem comprar, quando essas linhas se cruzarem, vai acontecer o acordo de compra e venda e essas ações vão ser trocadas. E por isso que a empresa vale X valor. Se as pessoas não acreditam que ela vale abaixo disso, uma hora as pessoas que estão comprando, vai ter pessoas que vão querer pagar mais e mais até encontrar. Por isso que a ação sobe. A mesma coisa que a ação desce. A maioria das pessoas acha que a empresa está valendo menos porque teve alguma coisa de ruim, uma pessoa não está sabendo administrar, ela não está dando lucro suficiente. Então, esse casamento das ações de pessoas que vendem e compram começa a descer até o valor da empresa também começar a cair. Existem, claro, as pessoas que só vão pensar no crescimento da empresa, como eu falei. Essa empresa, eu acho que ela vale mais, eu acho que ela vai crescer, vou comprar ela agora para poder, quando ela crescer, eu vender. E aí sempre vai oscilando o valor das ações. E por isso que ações é um investimento da renda variável. Por quê? Porque fica sempre oscilando entre cima e baixo, apesar que, ao longo do tempo, a maioria das ações de empresas que são certas, que você estuda empresas corretas, elas vão tender a subir no longo prazo, mas no curto prazo pode variar um pouco para cima e um pouco para baixo. E também tem os fundos imobiliários. Muita gente gosta deles, eu também inclusive, que é basicamente o seguinte: você compra uma casa, beleza, você tem aquela casa, você pode botar ela para alugar, mas vai ter alguns meses que ela não vai ficar alugada. Vai ter alguns meses que o inquilino pode atrasar o aluguel. Qual a maneira de se proteger disso? Seria comprando várias casas, porque se uma não está alugada, a outra está. Se o inquilino não está pagando o aluguel devidamente, o outro está. Beleza, isso poderia acontecer, mas você teria muita dor de cabeça para poder cuidar de muitos inquilinos. E se você tivesse uma pessoa contratada para fazer tudo isso para você? De qualquer maneira, isso custaria muito dinheiro para você, por exemplo, comprar 10 casas para investir. Para você começar a fazer isso, além de toda essa dor de cabeça, de cuidar disso tudo, de burocracia, documento, você precisaria de muito dinheiro de uma vez. E se você se reunisse com várias pessoas e cada uma desse uma parte do dinheiro delas, e você seria dono de uma porcentagem de cada casa? É exatamente isso que são os fundos imobiliários. Digamos que um fundo imobiliário é dono de 10 imóveis. E aí você compra a cota, digamos que a cota daquele fundo imobiliário é R$100. R$100 vai ser dono de cada porcentagem, 0,x% de cada um dos 10 prédios. E aí vai ter o gestor do fundo, que ele cobra geralmente 5% para poder administrar um pouco menos do que isso, até 3%, 2%. E ele vai distribuir 95% de todos os aluguéis de todos esses imóveis. Pode ser shopping, pode ser galpão logístico, que é, por exemplo, a Magazine Luiza tem um centro de distribuição. Ela precisa alugar um galpão para poder construir a empresa dela lá. Ou, por exemplo, Mercado Livre, enfim, galpões logísticos no geral. Ou prédios que são alugados para empresas, para colocar a empresa lá dentro, aqueles prédios corporativos, enfim. Independente do tipo, é basicamente coisas que você constrói com tijolo de verdade e aluga. E também tem aquelas coisas que são ligadas a papéis do ramo imobiliário, como por exemplo, contratos de aluguel, tem empresas que fornecem dinheiro para poder fazer contratos e enfim, tudo que é ligado a esse mundo são os fundos imobiliários. Você compra a cota e você vira dono de uma porcentagem de certos imóveis, dependendo do fundo imobiliário. E aí você vai receber 95% do aluguel de todos eles, sem dor de cabeça, sem precisar ter burocracia, sem precisar investir muito dinheiro. Você só paga ali a quantidade de cotas que você quer e você vai receber o retorno proporcional àquilo. Como por exemplo, a cota de certo fundo imobiliário custa R$100 e ela dá R$1 de aluguel. Se você pegar R$500, você compra 5 cotas e você vai receber R$5 de aluguel. Se você tiver 100 cotas, vai custar R$10.000, mas você recebe R$100 de aluguel. Que esses R$100 você pode comprar uma nova cota que vai te gerar R$1 adicional para sempre.
Então, isso é a parte boa dos fundos imobiliários. E ele não tem tanta oscilação de mercado quanto as ações. E tem uma coisa que muitas pessoas falam: as pessoas se multiplicam, as terras não. Vai chegar um momento que as pessoas vão ocupar tantas terras e as terras vão ser escassas e vão valer muito mais dinheiro. Então muitas pessoas, inclusive eu, considero um bom investimento isso aí. Tá, e agora o último ponto, que ele é muito importante: siga uma estratégia que você tenha definida e não caia em vieses mentais. Como assim? O Thiago Nigro, ele tem uma metodologia que ele criou, que eu acho ela muito boa também, que é chamada de arca. Você tem que dividir seu dinheiro nas 4 letras. Basicamente é assim: você coloca 25% de dinheiro em cada letra. O A inicial significa ações. Como eu estou dizendo aqui, você vai comprar participações em empresas. O R significa real estate. O que é isso? Se fosse para uma tradução literal, significaria ativos reais. Estátuas ali, edifícios, enfim. É basicamente casas de aluguel, terrenos, fundos imobiliários. O C significa caixa. São aqueles investimentos que você consegue tirar com velocidade, que geralmente está na renda fixa. E também tem o A final, que significa ativos internacionais, tudo aquilo que está fora do Brasil. Você vai colocar 25% de dinheiro em cada, porque sempre que uma coisa subir, a outra vai descer. E se um desses ativos da Arca subir mais que o outro, eu faço o quê? Digamos que as ações começam a subir muito. E ela representa mais de 25% do que você pré-definiu ali para ser. Digamos que vai para 40%. Caso isso aconteça, geralmente uma outra coisa vai ter que cair. Quando as ações estão em alta, geralmente a renda fixa está em baixa. E aparecem muitas oportunidades na renda fixa. Então, aquilo ali pode estar hiperinflacionado, pode estar valendo mais do que vale. As pessoas estão pagando mais do que aquilo realmente vale. Então, aquilo uma hora vai cair. Aquela é a hora correta de você vender. Então, você pega o dinheiro da venda daquilo e investe no que tem menos. Porque o que tem menos provavelmente está valendo menos naquele momento, mas não quer dizer que vale menos, quer dizer que está em desconto. É a hora de você comprar aquilo. E por isso que eu acho essa metodologia muito boa. Porque se as ações começaram a valer demais e aquela C de caixa começou a representar menos, quer dizer que aquilo está muito valorizado em questão de estar valendo mais do que deveria e aqui menos. Você pega o dinheiro de lá e aloca aqui e equilibra a arca novamente, deixando novamente 1/4 em cada um dos 4 ativos. E é por isso que eu digo que você tem que seguir a estratégia e tentar não cair nos seus vieses mentais. Por quê? Existe um investidor muito bom do mercado financeiro que o nome dele é Peter Lynch. Esse cara fez muito dinheiro ao longo do tempo e ele foi, assim, uma coisa consistente que ele fez durante diversos anos. Ele fez tanto dinheiro que as pessoas confiavam dinheiro na mão dele e ele criou um fundo de investimentos. Nesse fundo, basicamente, você dava o seu dinheiro a ele, ele pegava o seu dinheiro e investia nas coisas que ele acreditava. Claro, o mercado tem as oscilações, ele sabia o que ele estava fazendo, mas o mercado hora desce, hora sobe, enfim. E aí o dinheiro ficava sempre variando. As pessoas, quando confiavam dinheiro na mão dele e viam que o mercado estava caindo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que aquilo era coisa de momento. Mas as pessoas achavam que ele estava fazendo coisa errada. Então as pessoas tiravam dinheiro quando o mercado estava em baixa, que é justamente o contrário. Você deve investir nessas partes, você deve investir quando o mercado está em desconto, que você vai conseguir comprar o que você quer de maneira barata. E quando o mercado subia, as pessoas começavam a falar sobre, dizia que ele era um novo oráculo, que ele sabia sobre investimentos e começavam a investir, mas investiam quando já estava em alta. Quando caía, as pessoas vendiam de novo, porque ia no viés de medo, de eu vou perder minha fortuna, vou acabar perdendo meu dinheiro, e tirava o dinheiro antes da hora. Então mesmo Peter Lynch, sendo uma pessoa que sabe investir dinheiro, criando um fundo de investimentos, as pessoas investiam ali, mas as pessoas caíam nos vieses mentais de medo, de perigo, coisas do tipo, e tiravam seu dinheiro antes da hora e não tinham rentabilidade, mesmo investindo com o cara que melhor sabia investir basicamente do mundo, que provou ter os melhores retornos de diversos anos. Bom, galera, é isso. Vou deixar aqui no canal, aqui no canto do vídeo, caso você queira ver uma playlist que eu ensino do básico várias coisas de investimentos. Vou deixar aqui um vídeo para você assistir que é muito bom e eu vou te ensinar bastante coisa nesse vídeo de como funciona detalhadamente o mercado de ações. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e fui!